Shabbat Shalom, tema dessa mensagem é: o Antigo Testamento ainda vale? Senhor nosso Pai, me capacite a passar essa mensagem corretamente, em nome de Yeshua, e que a tua Ruach toque cada coração aqui, em outros lugares remotamente, cada ouvinte, para que recebam do Senhor no coração, tenha a vida transformada, em nome de Yeshua, um correto entendimento e a vida completamente desembaraçada. Quanta confusão tem sido semeada nessa terra, mas o Senhor não é um Senhor de confusão. E esclarece todas as dúvidas daqueles que te buscam. Nos ajude a compreender a tua mensagem, nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós. Fale aos corações, que eles recebam do Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Tema dessa mensagem: o Antigo Testamento ainda vale? Será? Vamos entender um pouco sobre isso. Eu solicito especial atenção dos irmãos, porque nós teremos muitos textos para ler nessa mensagem, e recomendo que vocês tomem uma folha, anotem e estudem para que vocês compreendam bem esta importante mensagem, pois todos nós estamos sendo desafiados pelo Senhor a compreender os segredos da Torá. Nessa Parashá 48, Shoftim, Juízes, nós temos a profecia descrita em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 17 a 19, de que Hashem nos enviaria um profeta e que deveríamos ouvi-lo. Porém, as pessoas que decidissem não ouvir não seriam tomadas por inocentes, porque as palavras que ele nos traria seriam as próprias palavras de Hashem. Yeshua cumpriu essa palavra, registrado no livro de Yohanan, João, capítulo 14, versículo 24. Yeshua disse que as palavras que ele dizia não eram dele, mas do Pai que o enviou. Repetidas vezes, Yeshua disse que só falava e fazia o que o Pai, Hashem, falava e fazia. Yeshua disse que os céus e a terra passarão, mas que a palavra de Hashem, esta, não passará. A palavra de Hashem é perpétua, durará para todo sempre. Mas existe um grande risco quando as pessoas invalidam a primeira aliança e até chamam de Antigo Testamento, descartando-a como se esta palavra tivesse sido abolida. Mas não foi. Nós chamamos Yeshua de Salvador e fazemos bem. Mas Yeshua nos disse que a palavra que ele nos trouxe é que tem poder de nos salvar. Eu e você deveríamos pensar melhor, nos dedicar seriamente para compreender esse mistério. Porque é a palavra de Hashem, a Torá e os profetas, que nos concedem o poder para alcançarmos a salvação e de recebermos a Ruach HaKodesh. Efésios capítulo 1, versículo 13. Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas que lhe oferece libertação,
e depositaram sua confiança no Messias, foram selados por ele, pela Ruach HaKodesh prometida. Vez por outra, eu ouço que a palavra de Hashem, o Tanar, a Torá e os profetas foram anulados. Mas eu realmente não sei como essas pessoas podem aceitar como verdadeiro o cancelamento dessa palavra com mandamentos perpétuos. Em Yeshua está a salvação, mas preste atenção no que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, portanto, invocarão aquele em quem não creram? E como acreditarão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão sem que alguém faça a ministração? Joash Ali está ministrando usando informações do Tanar, irmãos. A Torá e os profetas. Não existia Brit Hadashah, nova aliança naquela ocasião. Ninguém poderá chegar até Yeshua sem que alguém tenha ministrado a palavra de Hashem. Isso não é possível. Anunciado as boas novas. Entretanto, a história de Yeshua não começa em Matitiahu, Mateus, mas sim em Bereshit, Gênesis, com a promessa de Hashem de que viria alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente, o Mashir Yeshua. Lá em Bereshit já havia sido prometido que viria. Irmãos, Yeshua é o Salvador que conduz a Hashem. Mas a palavra de Hashem é o caminho que conduz alguém até o Salvador. Portanto, sem a palavra não haverá salvação, porque não haverá caminho para chegar até o Salvador Yeshua. Esse versículo é tão importante que eu vou ler na versão JB. Preste atenção. Receba no seu coração e compreenda. Yaakov, versão JB, né? Yaakov, Tiago, vou ler na versão JB, capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo afastado toda a imundície e a maldade, resta receber em humildade a mansidão, a palavra de Hashem implantada, que é capaz de salvar as suas almas. Se a palavra de Hashem, a Torá, não for implantada em nossas vidas, dentro dos nossos corações, através de alguma ministração, de alguma pessoa, não teremos como chegar em Yeshua. Não teremos como ser salvos. Isso é muito sério. Somente a Torá pode nos capacitar a sermos cidadãos do reino do céu. Ainda que vivamos nessa terra pelo tempo que Hashem assim definir. Um resumo rápido, básico. Quem rejeita a Torá não encontrará o caminho para chegar no Salvador Yeshua. Entendamos definitivamente que Yeshua não precisava morrer para perdoar os nossos pecados. Em muitas expressões de seu amor por alguém, Yeshua declarou que os pecados daquelas pessoas estavam perdoados.
Entre essas pessoas perdoadas estava uma mulher do fluxo de sangue, aquele homem paralítico carregado pelos seus amigos, descido pelo telhado para chegar até o local onde Yeshua estava ministrando. Estava ministrando a Torá. Yeshua perdoou os pecados de uma mulher que veio ungí-lo na casa de um dos fariseus, pouco antes de morrer no madeiro. Então Yeshua não precisava morrer para perdoar o pecado de ninguém. Para você meditar. E então, por que motivo Yeshua precisou entregar a vida dele com tanto sofrimento? Com morte no madeiro. Com qual propósito? Para que serviu a morte de Yeshua? Para que nós tivéssemos a oportunidade de morrermos com ele e ressurgirmos com ele. Esse foi o propósito. E nesse processo é que uma pessoa recebe um novo espírito. Só assim é possível nascermos de novo na família de Hashem. Então seremos filhos de Hashem. Yohanan, João capítulo 1, versículo 12. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Hashem. Existem pessoas que têm o direito, mas nunca vão exercer esse direito. Estão presos nesse mundo. Yeshua veio para essa terra como o segundo Adão, para nos livrar da corrupção que recebemos no nosso DNA do nosso primeiro pai. Mas agora, e somente através da Torá, não se engane mais, porque não existe outro caminho. Podemos levar a Yeshua e nos tornarmos participantes da natureza dele, natureza santa, libertos da corrupção e da escravidão que recebemos no nosso DNA e domina o corpo de todas as pessoas, inclusive das pessoas que estão no Mashiach Yeshua. Entretanto, através de um espírito que nasceu de novo, estando nós no Mashiach Yeshua, teremos forças do alto para dominar os desejos da nossa carne, os desejos e intentos malignos que recebemos na nossa vida. Estaremos livres de sermos escravos da carne, que está destinada para a morte, ou de ser transformada para sermos elevados em direção aos céus, para encontrarmos com Yeshua. Essa entrega de vida, com a morte da carne no madeiro por parte de Yeshua, esta doação é normalmente conhecido, às vezes até de forma errada, como a graça, que não é de graça, existe um preço a pagar. Romanos capítulo 5, versículo 21. Tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna mediante Yeshua, o Mashiach, nosso Senhor. Muitas pessoas entre nós talvez tenham tentado vencer algum pecado pela própria força, através do seu desejo e vontade, talvez com esforço
intenso. Porém, eu digo, todo esse esforço é inútil. Só podemos vencer o pecado pelo poder de Hashem, se ele habitar no nosso espírito. Não existe outra forma. Porque se andarmos no poder do Espírito do Sagrado, nós não vamos sucumbir ao poder que habita no nosso DNA corrompido, na nossa carne, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A transformação será definitiva, sem volta. A natureza nos dá alguns exemplos dessa transformação sem volta. Uma largata, quando vira borboleta, nunca mais ela volta a virar largata. Não quero trazer um tratado aqui do novo nascimento do Espírito. Mas você precisa compreender que você só pode chegar a Yeshua através da Torá. Yeshua que entregou sua própria vida para que você recebesse o direito com o poder de se tornar filho de Hashem, nascer na família de Hashem dele e desfrutar de sua natureza santa e receber a Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado. Do contrário, receio que você seguirá ignorando a importância de viver de acordo com as instruções da Torá. Lamento dizer, você pode até chegar em Yeshua, mas não vai permanecer nele de forma consistente. Não sem um novo nascimento. Yohanan, João, capítulo 15, versículo 4. Yeshua diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Existe uma condição para Yeshua permanecer em nós, irmãos. Isso só poderá ocorrer se nós permanecermos no Mashiach, firmes, com confiança. Yohanan, João, capítulo 8, versículo 31, Yeshua acrescenta, se vocês permanecerem em minha palavra, a Torá de misericórdia, então serão de fato meus seguidores. Sem a palavra de Hashem, você não conseguirá dominar o legado que você recebeu na sua velha natureza proveniente do seu primeiro pai. E seguirá sendo escravo do pecado nessa terra, caminhando errante, levantando e caindo, na tentativa e erro, e sempre errando nas suas decisões, e sem nenhum bom fruto. Entendamos de modo definitivo, irmãos, a Torá é o primeiro passo para termos um novo nascimento do nosso espírito. É o primeiro passo. Tanar. Torá e os profetas. Sem isso, sinto informar, nunca haverá um novo nascimento do Espírito através da morte de Yeshua, porque não teremos como chegar até Yeshua. Em resumo, a Torá faz parte da vida de todas as pessoas que nasceram de novo, continuamente. No texto que lemos nessa Parashá 48, Shofetim, Juízes, em Devarim, Palavras, capítulo 19, versículo 14 a 21, descreve-se sobre a importância de ter duas testemunhas para esclarecer qualquer assunto, mas também menciona que essas duas testemunhas poderiam estar agindo de maldade e testemunharem falsamente contra uma outra pessoa. Vimos isso no caso de Jezabel, contratando 2 homens entre o povo de Israel, malignos,
para mentirem, testemunhando contra Nabote, um homem inocente. Disseram que ele havia blasfemado contra Racham e contra o rei. Uma mentira. E ele foi morto por causa disto. Esse evento fatídico está descrito com detalhes em Malahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 até o 29. Essa paraxá nos ensina também que estas falsas testemunhas deveriam ter o mesmo fim. Deveriam sofrer o mesmo dano que planejaram contra uma outra pessoa inocente. E nesse contexto, que se fala vida pela vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Entretanto, no texto que lemos, da Brit Hadashah, em Matityahu, Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42, Yeshua disse que ouvimos o que foi dito aos antigos, mas que não deveria ser assim. Muitos compreendem de forma errada que Yeshua estivesse invalidando a Torá, quando na verdade ele estava justamente aplicando a Torá de modo e com entendimento correto. Porque tem sido assim desde o princípio. Vamos entender isso melhor. Quando Caim matou Abel, ele sabia de algum motivo, de alguma forma, que a pena para o crime que ele cometeu seria a sua própria morte. Ele sabia, vão me encontrar, vão me matar. Alguém falou para ele. Mas Hashem não o matou. Davi pecou e, para tentar encobrir o seu pecado, tomou ações. E a situação ficou ainda pior. Matou um homem inocente. E a Torá da Justiça diz que Davi deveria morrer por este crime. Mas Hashem o perdoou e não o matou. Embora não tenha inocentado Davi, a conta para ele chegou depois, 4 vezes maior. Perdeu 4 filhos. Como assim? Sim, é assim desde o princípio. Desde o momento onde Hashem não matou o assassino Caim, como a Torá ordena, não matou Davi também por assassinato de um inocente, mas a Torá da Justiça dizia que isso deveria ser feito. Irmãos, da mesma forma que havia 2 árvores no Gan-Eden, 2 árvores lá no Gan-Eden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, o caminho da vida e o caminho da morte, no mesmo jardim. A Torá também nos oferece 2 caminhos a seguir. Uma Torá, 2 caminhos. A Torá da misericórdia e a Torá da justiça. Quem escolhe qual Torá aplicar é o nosso espírito. Preste atenção. Todas as nações na terra, sem nenhuma exceção, têm as suas constituições estruturadas sobre a Torá da justiça. Da mesma forma que Hashem colocou diante de nós a vida e a morte, e nos recomenda escolher a vida, também temos
uma única Torá e dois caminhos a escolher qual deles nós vamos seguir. E Hashem nos recomenda escolhermos pela Torá da misericórdia. Roshé, Osés, capítulo 6, versículo 6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, o conhecimento de Deus, mais que ofertas queimadas. Yeshua vai além sobre este mesmo texto. Matityahu, Mateus, capítulo 12, versículo 7. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão do que sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes. É evidente que os inocentes aqui referenciados são pessoas que foram condenadas injustamente pelo uso distorcido da Torá, pela Torá da justiça. Olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Por uma guarda legalista da justiça, que fecha os olhos para não ver a verdade de Hashem nessa terra e executa pessoas inocentes sem nenhuma misericórdia. Na Torá da justiça não há espaço para nenhum arrependimento. Da mesma forma que ocorre com as leis estabelecidas nas nações, o infrator terá que pagar. Até como dizem algumas pessoas, no rigor da lei. Veja o que Satã disse sobre Jó, registrado no livro de Jó. Vou ler na versão JB, capítulo 2, versículo 4. E Satã respondeu a Hashem e disse: pele por pele, sim, tudo que o homem tem, ele dará por sua alma. Torá da justiça. Satã é o adversário das nossas almas, além de acusador, é também o justiceiro. Sempre no uso indevido da Torá. Oro a Hashem pelo entendimento correto de cada um de nós das Escrituras Sagradas. Me esforço e luto por misericórdia sobre todos nós. Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá, porque morremos para o que nos dominava, de modo que agora servimos de uma nova forma movida pelo Espírito Sagrado, não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. A Torá da justiça. Hashem deseja que nós o conheçamos através de Yeshua, e Hashem não deseja de nós uma aparência de piedade. Palavras que são proferidas, mas que não condiz com o nosso comportamento. Mas sim, Hashem deseja o exercício verdadeiro da nossa piedade. Todas as pessoas que nasceram de novo na família de Hashem não utilizam os mandamentos para o seu próprio orgulho, mas sim para honrar e respeitar aquele que ordenou sobre como devemos viver nessa terra, para o nosso próprio bem. Até o que vestimos, comemos e celebramos é para a glória de Hashem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam-o para dar glória a Hashem.
A Torá nos concede duas opções. Uma Torá, dois caminhos. Você decide. A escolha é sua. Mas Hashem deseja que caminhemos pela Torá da misericórdia e não pela Torá da justiça. Hashem nos concedeu graça para escolhermos pela misericórdia. Shemot, Êxodo capítulo 20, versículo 6. Mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot, os meus mandamentos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhemos obedecer os mandamentos de Hashem, repassando para outras vidas a misericórdia que nós temos recebido de Hashem. E encorajo fortemente vocês a seguirem nesse mesmo caminho. E recomendo mais. Deixem de articular, manipular e condenar a vida de outras pessoas utilizando a Torá da justiça. Para que você também não seja julgado e condenado pela sua própria medida. Hashem deseja que encontremos o caminho da misericórdia dele. Isto está na bênção que é colocada sobre as nossas vidas em todos os serviços nessa casa. Bamidbar, Números, versão JB. Capítulo 6, versículo 25. Yair Adonai panav elecha ironecha. Hashem faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. E eu preciso dessa misericórdia sobre a minha vida. Sobre a vida da minha família, sobre a vida das pessoas que eu amo, estão ao meu redor, pessoas que eu amo, ainda que distante, não importa. E recomendo que você também busque por essa misericórdia de Hashem. E repasse para outras vidas ao seu redor. Exercer misericórdia é seguir o caminho correto através da Torá para encontrar Yeshua. Hashem tem seu povo escolhido, composto por judeus e não judeus, para serem um modelo para as nações. Uma aliança que foi renovada através de Yeshua e está estruturada sobre a misericórdia. Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Pelo fato de vocês ouvirem estas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai seu Deus manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele aos seus antepassados. Essa nova e eterna aliança de Hashem através de Yeshua está estruturada sobre a Torá de misericórdia. Se nós não conhecermos a Torá de misericórdia, não teríamos como chegar a Yeshua da forma correta. Menos ainda, permanecer nele. E muito menos ter acesso a Hashem. Não teremos como agradá-lo. E o amor de Hashem, o amor de Yeshua, não poderá chegar até nós. Não que eles não queiram. Nós vamos ter, pelas nossas ações e escolha, interrompido o caminho. Yeshua nos ensinou sobre isso em Yohanan, João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. E quem ama, será amado por meu Pai. E eu o amarei. E me revelarei a ele. Está aí. Os profetas de Hashem tinham esse conhecimento. Todos eles. Daniel, capítulo 9, versículo 4b.
Por favor, Adonai, Deus grande e terrível, que guardas tua aliança, estende graça a quem te ama e observa tuas mitzvot, teus mandamentos. Eles sabiam. Yeshua sempre utilizou a Torá da misericórdia na vida dele para superar todos os desafios. Venceu Hassatã no deserto, superou e venceu a morte no madeiro e segue a destra de Hashem, utilizando a Torá da misericórdia para nos defender todos os dias contra a Torá da justiça no tribunal que existe nos céus. Yeshua e Yahuwah HaKodesh intercedem por nós usando a Torá da misericórdia diante de Hashem, irmãos. Mas, às vezes, queremos exercer justiça do nosso próprio jeito, do nosso próprio modo. E buscando apoio nas Escrituras, utilizando a Torá da justiça. A base principal de oposições de pessoas que ministram de forma errada contra a Torá é porque eles acreditam que, pelo fato de sermos guiados pela Ruach HaKodesh, não precisamos mais da antiga aliança, do Tanar, da Torá e dos profetas. Entretanto, não devemos nos apoiar na Torá de forma legalista. Não podemos mais esperar chegar em Yeshua sem viver pela Torá da misericórdia. A Torá não é um livro exclusivo de obras, mas também um livro de confiança. Romanos capítulo 3, versículo 27. Portanto, que espaço é deixado para vanglória? Nenhum. Que tipo de Torá a exclui? Que diz respeito às observações legalistas de regras? Não. Ao contrário, a Torá que diz respeito à confiança. Duas leis, dois caminhos diferentes na mesma Torá. Cabe ao observador encontrar o seu tesouro. Escolha sua. Mais uma vez, tomem muito cuidado quando vocês ouvirem que não precisamos mais guardar os mandamentos de Hashem. Que não precisamos mais guardar o Shabat, não precisamos mais guardar as festas sagradas ordenadas por Hashem, algumas com mandamentos perpétuos. Yeshua caminhou e cumpriu toda a antiga aliança. Tudo isto é a extensão da misericórdia sobre as nossas vidas, do qual não somos dignos. Yeshua é o mesmo que afirmou que o Shema, Israel, ouve Israel, é o principal dos mandamentos. Está no Tanar, está na Torá. Preste atenção no que Yeshua disse. Está registrado na Brit Hadashah, Matityahu, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou aos profetas. Não vim abolir, mas completar. Trazer entendimento. E segue, Matityahu, Mateus, capítulo 5, versículo 19. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, desses mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Irmãos, é loucura acreditar que a Torá de Hashem foi abolida depois de Yeshua.
como querem acreditar algumas pessoas. Ou ainda, reescrevê-la, dizendo que ela está desatualizada por causa da evolução da humanidade. Atualizando-a da forma que eles desejam para legalizar os pecados que eles realizam todos os dias. Lembrando o que foi dito por Yaakov, Tiago, tal confiança que não opera em ações está morta. Mas uma coisa importante a saber: nós precisamos muito da Ruach HaKodesh em nossas vidas para escolhermos pela Torá da misericórdia, como Yeshua nos ensinou. Entretanto, é muito fácil rejeitar a Torá inteira ou escolher pela Torá da justiça, Torá do legalismo, que ordena agir no olho por olho, dente por dente. Eu até acredito que Hassatan deva ter sido julgado pela Torá da justiça que ele tanto utiliza. Acredito. Eu recomendo que todos nós escolhamos pela Torá da misericórdia. E comigo, nesse momento, testifica Ruach HaKodesh. Somente repassando a misericórdia de Hashem é que encontraremos a misericórdia sobre a nossa vida para encontrarmos com Yeshua. Vou ler de novo. Somente repassando a misericórdia de Hashem é que encontraremos a misericórdia sobre a nossa vida para encontrarmos com Yeshua. Não perdoo. O que foi feito foi grave. Se você pensa e age dessa forma, eu digo a você, você está com um problema extremamente grave e sério na tua vida. Reveja os teus conceitos. Yeshua entregou a vida dele também pela tua. Não faça do sacrifício de Yeshua em vão na sua vida. Hashem demonstrou misericórdia, cobrindo o pecado dos nossos pais no Gan Éden. E demonstrou misericórdia sobre a vida de Caim. Hashem tem demonstrado misericórdia sobre a vida de todos nós. Por que você se recusa a repassar a misericórdia que você tem recebido? Hashem, pelo seu infinito amor e misericórdia, trouxe a grande e única oportunidade de salvação através de Yeshua para a nossa vida. Sinto dizer, se você não perdoar, você não será perdoado. Exercer a Torá da misericórdia é fazer como Yosef fez com os irmãos dele. Yosef serviu com alegria aos irmãos que o entregaram para a escravidão, com risco de morte. Yosef alimentou aqueles que o prejudicaram muito. Yosef exerceu a Torá da misericórdia e foi usado por Hashem para alimentar o povo naquela época. Shaul Hashali escreveu na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Se seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber. E da onde você pensa que Shaul Hashali tirou isso? Na Brit Hadashah. Do Tanar. Da Torá de misericórdia.
Mislei, Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Se alguém que o odeia está com fome, dê-lhe de comer. E se está com sede, dê-lhe de beber. Isto é Torá de misericórdia, irmãos. Muito cuidado ao interpretar o que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito Sagrado com base na guarda legalista dos mandamentos, da Torá, da justiça? Ou pela confiança, através da Torá, da misericórdia, do que ouviram e ao que eram fiéis? Um erro de interpretação desse texto pode invalidar o que foi escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, e separados pelo Santo Espírito para a obediência a Yeshua, o Mashiach, e a aspersão de seu sangue. Graça e shalom seja de todos vocês em plena medida. Através da morte de Yeshua, temos a oportunidade de morrermos para a corrupção da nossa genética. Pela ressurreição de Yeshua, temos a oportunidade de termos o nosso espírito renascido nessa terra para nos tornarmos família de Hashem e sermos uma luz onde quer que nós caminharmos, cujo seu estado natural é o que vemos, a noite, trevas. Esse é o estado dessa terra. Esse é o estado em que nós encontramos. Estado natural. Olhe para a noite e você entenderá como está a terra na sua condição natural. Trevas. Matitiahu, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Irmãos, ao nos tornarmos uma luz nessa terra, nós vamos brilhar diante de outras pessoas e elas verão as coisas boas que fazemos e louvarão a Hashem pela nossa vida. Seremos como um farol que aponta o caminho correto para outras pessoas seguirem. Além do mais, os malahim de Hashem só poderão nos encontrar se nós estivermos brilhando. Do contrário, estaremos perdidos como as outras pessoas que estão caminhando nessa terra, no escuro, tateando para tentar chegar em algum lugar. E nós não teremos como ser localizados para sermos resgatados. Nessa semana oramos todos juntos aqui, que somente uma coisa temos certeza, que é o desejo de Hashem, que façamos. E essa única coisa é que a nossa certeza é ministrar a palavra de Hashem. Sabe, irmãos, às vezes fazemos planos pessoais para alcançar um objetivo, com uma certeza de que não teremos nenhum problema. De repente, outras variáveis são incluídas e os problemas surgem. A maioria das vezes de forma contrária à nossa vontade. E surgem as frustrações, os questionamentos, a insatisfação
que pode até nos conduzir a um afastamento do caminho de Hashem. Planejamos e fazemos coisas mesmo não tendo certeza do que Hashem deseja. Mas Ele nos diz que pregássemos a palavra. Disso eu tenho certeza. Isso tem aprovação de Hashem. De que vivamos pela sua palavra. Disso eu tenho certeza. Precisamos rever as nossas certezas. Estamos diante de muitas incertezas nessa terra. Porém, precisamos ter certeza de algumas coisas importantes. Saber qual é o desejo do coração de Hashem para a nossa vida. E sairmos das margens, da beira do abismo. Sairmos do centro da nossa vontade e seguirmos com confiança para o centro da vontade de Hashem. Esse é o melhor lugar para estarmos. Precisamos saber o que Hashem espera de nós quando diz: Filho meu, me dê o seu coração. Hashem é amor. E Ele se sente amado quando nós obedecemos as suas instruções para o nosso próprio bem. Quando vivemos pelas instruções dEle. Quando nos colocamos na mão dEle com confiança para sermos instrumentos, para cuidarmos de outras vidas. Quando nos colocamos à disposição de Hashem para ministrarmos as boas novas através de Yeshua. E se estivermos fazendo essas coisas, ainda que exista lutas e desafios, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca erraremos o alvo que Hashem estabeleceu para alcançarmos ainda nessa terra, através de Yeshua. Medite sobre isso, entregue a sua vida, seu coração, seus planos completamente nas mãos de Hashem, com confiança. Viva pela Torá da misericórdia. Dessa forma você conseguirá se manter unido a Yeshua, o Mashiach, que está unido a Hashem. Muitas pessoas dizem que querem saber qual é a vontade de Hashem para a vida delas. Mas existem coisas que a vontade de Hashem para todos nós, sem nenhuma exceção. Não precisamos nem orar para saber o que é certo, que precisamos arrepender e confessar nossos pecados. Eu vou orar para o Senhor para saber se eu devo ou não me arrepender. Irmão, irmãs, busquem pelo perdão do Senhor. É certo que nós devemos estudar as Escrituras Sagradas e viver por ela. É certo que devemos propagar as boas novas de Hashem através de Yeshua. Principalmente com o nosso correto proceder, pensar, nosso falar diante de Hashem. Sem representar diante dele. Sem representar diante de outras pessoas. Ministrar com a nossa vida secreta. E se necessário for, utilizar a palavra de Hashem. Irmãos, prestem atenção. É muito importante entender isso de forma definitiva. Yeshua é o caminho que nos conduz a Hashem. E não existe outro caminho. Lembrando que todos nós pecamos. Todos nós. A Ruach HaKodesh conduz até Yeshua, um pecador. Que ouviu a palavra de Hashem de alguma forma em algum lugar, através da vida de alguém, e deu atenção. Arrependeu dos seus pecados.
essa pessoa em Yeshua receberá um primeiro grande impacto. Muitas coisas ruins serão abandonadas de imediato e outras serão um processo. Tudo é uma grande alegria, mas insistamos seguindo, investindo no nosso relacionamento com Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Sigamos alimentando a nossa vida espiritual com as Escrituras Sagradas, colocando em prática na nossa vida todas as coisas novas que vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada nessa terra. Isso é um processo. E a luta contra os desejos da carne seguirá até o fim dos nossos dias nessa terra. Se sucumbirmos ao pecado, seremos desconectados imediatamente de Yeshua, que é a expressão da Torá de misericórdia. Porém, os efeitos dessa desconexão pode levar um tempo para nós percebermos. E não podemos esquecer que estaremos sujeitos a experimentar na nossa própria vida, ou na vida de pessoas amadas ao nosso redor, sobre a vida dos nossos filhos, os efeitos nocivos, prejudiciais das nossas más escolhas. Por isso Yeshua diz: vai e não peque mais, para que não te ocorra coisa pior. O que há de pior do que perder a eternidade da sua alma? Para nós fecharmos, e eu concluo essa mensagem que recebi dizendo que devemos inclinar os nossos ouvidos para dar atenção, seguir até Yeshua e lutar para nos mantermos todos os dias conectados ao Mashiach em obediência à Torá de misericórdia. E se assim fizermos, a nossa alma será coroada com a coroa da vida eterna. Teremos uma aliança perpétua com Hashem e herdaremos sobre a nossa vida todas as promessas de Hashem feitas a Avraham, Isaac, a Yaakov e a todos os nossos antepassados, pessoas que caminharam nessa terra temendo o nome sagrado de Hashem. Esta é a Torá de misericórdia prometida por Hashem, pela qual devemos viver. Mas isso somente será possível se o nosso espírito nascer novamente. Se você ainda possui um espírito de ira, espírito de raiva, ódio, um espírito de vingança e de amargura, ciúmes, murmuração, um espírito de insatisfação contínua com tudo e com todos, um espírito que não perdoa, que clama por sua própria justiça, um espírito voltado para satisfazer os seus apetites carnais, entre outras coisas ruins, que faz mal para a sua própria vida, ou utiliza a sua vida para fazer mal para outras pessoas. Eu digo a você, Yeshua morreu para que você seja liberto desta prisão que o pecado impôs sobre toda a humanidade. Existe um caminho de liberdade, um caminho reto para você seguir, mas você precisa escolher por isto. Viver pela palavra de Hashem, disposto a ser conduzido pela Ruach HaKodesh, pelo Mashiach Yeshua. Você precisa estar disposto a viver para servir Hashem do jeito e do modo dele. Eu oro para que você receba essa palavra no seu coração. Se arrependa diante de Hashem. Se agarre na Torá da misericórdia. E você conhecerá o que é viver em novidade de vida verdadeiramente. Yeshua está aqui nesse momento e deseja tirar
esse fardo pesado de sobre a sua vida. E mostra que Ele tem um fardo leve para você carregar. Um caminho de vida para a vida eterna. Para você trilhar. Irmãos, o tempo se abrevia. Espero receber a atenção de cada um de vocês para essa mensagem que Hashem nos entregou para esse dia. Ouça, acredite, tenha força, se levante e tome uma ação na direção de Yeshua. Se você está longe de Hashem, volte. Se você está fraco, abatido, seja fortalecido. Se você está fortalecido, siga se fortalecendo ainda mais e fortaleça os nossos irmãos no Mashiach Yeshua. Eu acredito que em breve nós ouviremos notícias estarrecedoras. Mas lembre-se de que se você estiver vivendo pela palavra, você estará no Mashiach Yeshua. E qualquer coisa que ocorrer será para promover a sua vida para algo muito maior e melhor. Porque no Mashiach você não será mais cidadão desse mundo caído, mas fará parte da família de Hashem, um cidadão do reino dos céus. A Torá da misericórdia é o único caminho para o Mashiach, que é o único caminho para Hashem. Sem a Torá, ninguém poderá chegar ao Mashiach do povo de Israel. A Torá está mais ativa do que nunca. Lutemos durante a nossa caminhada nessa terra e com coragem para propagar a verdade, para que muitas vidas sejam legitimadas na família de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 26/8, teremos uma única Parashá, 49, Kitse, quando você sair, que nos ensina como um soldado do povo de Israel deveria agir quando capturasse uma mulher entre os inimigos e desejasse se casar com ela. E assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nós colocamos nossa vida diante do Senhor em agradecimento pelas tuas instruções. Pai, eu nunca ouvi falar nada sobre uma Torá e dois caminhos. Embora esteja evidente depois que o Senhor nos traz a revelação. Obrigado. Nos dê força para entender, compreender o que o Senhor deseja para nós, misericórdia o Senhor deseja de nós. Porque sobre nós o Senhor tem concedido essa misericórdia. Nos ajude a tomarmos propriedade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nos ajude a mantermos firmes no Mashiach, conectados no Mashiach, vivendo pela tua verdade nessa terra, diante do Senhor, diante de outras pessoas, com uma luz que ilumine e aponta o caminho. Obrigado pela tua Ruach HaKodesh, por tudo que você tem nos proporcionado. Nós não somos dignos. Nós não somos. Eu não sou. Mas me ajude a ser um instrumento na tua mão. Da mesma forma que o Senhor me libertou um dia, use minha vida para que muitos outros tenham a mesma oportunidade que o Senhor me concedeu. Misericórdia. Beixem Yeshua Mashiach, que assim seja. Vamos reposicionar.